Bom dia, internautas. Este é o programa Momento Econômico da ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. E hoje, ao vivo, estamos aqui com mais um entrevistado importante. E para vocês que quiserem participar, basta clicar no ícone abaixo do seu vídeo. Recentemente temos notícias sobre crescimento econômico, a questão do PIB que novamente vai acontecer um crescimento abaixo da expectativa, mas há algumas regiões do país que têm se superado, têm buscado desafios, têm conseguido manter a previsão econômica e de negócios com as indústrias, com o comércio, serviços que têm planejado. Então hoje, para falar um pouquinho sobre uma dessas regiões que tem muitos projetos de desenvolvimento econômico para se manter à frente de um resultado positivo e ajudar o país a alcançar suas metas econômicas. Estamos aqui com o Sidney Matos. Sidney, ele é presidente da Updash Soluções Empresariais Brasil, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Sorocaba e também diretor da ANEFAC, conselheiro regional da Ciesp da região de Sorocaba. Bom dia, Sidney. Bom dia, Amador, bom dia aos internautas. Bom, é um prazer estar aqui e acredito que esse é um momento muito importante, como você falou, a região de Sorocaba tem se destacado aí nesse momento econômico e eu acredito que muito tem a ver com a questão de planejamento, já que Sorocaba ela passou por industrialização na década de 70, quando teve a descentralização da indústria de São Paulo. Muitas indústrias foram para Sorocaba, principalmente o metal mecânico, mas recentemente, na última década, Sorocaba investiu, planejou bastante na questão de desenvolvimento tecnológico, Então, tanto o Parque Tecnológico quanto universidades que foram para a região ajudaram a cidade a manter um ritmo econômico e também se preparar para o futuro. Muito bom. Você colocou uma coisa muito importante que é imprescindível para que a execução seja bem feita. Tem que ter um bom planejamento, tem que conhecer as variáveis que estão envolvidas nos projetos para, de fato, definir quais serão as ações. No caso, Sorocaba, que está no estado de São Paulo, ela tem se destacado, assim como outras regiões do estado de São Paulo também, nesse aspecto de manter o que está planejado, de manter um desenvolvimento e conseguir projetos novos e investimentos novos. O que você tem para falar para nós sobre esses projetos que estão em andamento na região de Sorocaba e quais são os resultados esperados com eles? Bom, quanto a projetos, a indústria em si, as empresas vendo uma cidade que se planeja, vendo uma cidade que tem um potencial de crescimento e tem mão de obra especializada, ou até se prepara para oferecer mão de obra especializada, essas indústrias procuram as cidades, procuram Sorocaba, procuram outras cidades em São Paulo, em outros estados, para saber se a região ela oferece a mão de obra que eles precisam, se oferece a logística que eles precisam, para poderem se instalar. E às vezes, é claro, eles procuram também incentivos fiscais se vale a pena ou não para se instalar na cidade. Nesse contexto, Sorocaba ela, tem oferecido alguns atrativos, tanto em mão de obra quanto logística, quanto formação de pessoal e incentivos também. E tem atraído investimentos significativos, como foi o caso da Toyota, a própria JCB, e empresas que já estavam lá também, que investiram fortemente em ampliações, no caso do Flextronics, a própria Metso, Johnson Controls e Harabras, que investiram no crescimento de capacidade para exportação. É interessante porque a gente vê uma certa diversidade dentro de um escopo de abrangência de setores, Uhum. Com relação a esse ponto, você colocou uma coisa importante que muitas empresas se preocupam com isso. A questão da estabilidade
do governo para garantir que as empresas não sejam surpreendidas com planos diferenciados, com planos que não estavam previstos, e como que as indústrias e as empresas que querem se instalar na região ou que já estão lá com projetos, como que elas têm a garantia de que vai haver uma estabilidade da parte do governo, parte contratual, que não haja um susto. Temos ouvido falar de alguns movimentos que têm alertado as empresas com relação a mudanças de regulamentos, mudanças na parte regulamentar dos contratos. Isso está bem estável na região? Uhum. Bom, a gente tem as 3 esferas, né? A federal, a estadual e municipal, né? A gente vê às vezes contratos ou licitações, concessões a nível federal que tem ocorrido algumas mudanças que têm afetado investimentos. No nível estadual, o estado de São Paulo ele é bastante estável quanto a oferecer condições para as empresas, tanto as que estão aqui quanto novos investimentos, novas empresas que venham. É bastante estável o nível de tributação, a parte burocrática, né? E municipal, nesse caso Sorocaba, tem uma lei em vigor já desde 2000, ela passou por modificações, né? Por adaptações, né? Porque ela foi uma lei para atrair empresas num primeiro momento, né? Ela vem sendo adaptada no sentido de não só atrair investimento, mas também para garantir que esses investimentos que sejam efetivados na Sorocaba, que eles tragam também contratação de pessoal, tragam outros investimentos como na parte social e coisas que agreguem não só para o jurídico, o tributário, financeiro da cidade, mas também para a questão social. Perfeito, isso é importante para dar uma certa segurança para que as empresas possam investir sem receios. Uhum. Você estava comentando comigo há pouco da questão da região, né? A gente trabalha muito a questão da cidade de Sorocaba e algumas regiões ou algumas cidades elas só apresentam um destaque maior, um crescimento mais dinâmico se elas forem crescendo, se elas forem englobando outros momentos, outros municípios e torna-se a região cada vez mais forte. Fala um pouquinho disso que a gente estava conversando há pouco, da questão da cidade de Sorocaba se unir economicamente com cidades ao seu redor. Uhum. Bom, nos últimos anos, né, tinha a questão da criação da região metropolitana de Sorocaba, né, que estava em discussão no Legislativo já há alguns anos. Foi efetivada em maio desse ano, então hoje existe a região metropolitana de Sorocaba, que congrega cidades ali como Boituva, Tatuí, Itu, São Roque, Araçoiaba, Votorantim, que estão ali naquela região e precisam ter um desenvolvimento igual ao que Sorocaba tem experimentado nos últimos anos, né? Porque você tem regiões como Campinas, você tem uma distribuição de renda que ela é bastante qualitária ali quando você fala Campinas e Indaiatuba, por exemplo, ela não diverge muito quanto à renda per capita, por exemplo. Em Sorocaba isso vinha acontecendo porque até o ano passado o foco das empresas era muito Sorocaba, né? E a partir do momento que você pode fazer um planejamento, você pode ter uma região metropolitana, você pensa mais na região, né? Então hoje existe ainda uma diferença entre Sorocaba e a segunda renda per capita nessa região, mas essa diferença que tende a diminuir a partir do momento que essas outras cidades elas também recebem investimentos de outras empresas. Perfeito. A gente cria-se um bloco de cidades mais robusto que consegue competir melhor e consegue receber mais investimentos. Isso. Me fala um pouquinho, então, você disse que é presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Sorocaba. Fala um pouquinho de como que é o funcionamento desse conselho e quais os principais objetivos.
Uhum. Bom, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Sorocaba é um conselho consultivo, né? Então tem representantes de diversos setores da cidade, como indústria, comércio, educação, meio ambiente, sindicato. Nós nos reunimos mensalmente, discutimos assuntos da cidade, como, por exemplo, relatórios bianuais que as empresas que têm incentivo fiscal, elas têm que apresentar o desenvolvimento que elas estão experimentando. Quanto que elas prometeram, planejaram de contratar de pessoal, quanto que elas planejaram de arrecadar para a cidade e como isso tem ocorrido, né, desde quando foi sancionado o incentivo para esta empresa. E discutimos também coisas como mobilidade, como está o fluxo de ônibus ou de veículos, por exemplo, nos horários de pico, e apresentamos sugestões para o executivo e ele, claro, tomando os seus cuidados, apresentar para o legislativo coisas que possam melhorar o desenvolvimento da cidade. Excelente. De fato, essa questão ela é extremamente relevante para que haja uma interação entre as indústrias, empresas, a prefeitura em si. Uhum. Você é o representante da prefeitura nesse conselho. Isso. E a população seja cada vez melhor atendida e, de fato, se consiga o desenvolvimento na parte de empregos, que, pelo que você comentou, é o ponto mais importante, que garanta que as empresas atinjam o resultado esperado de contratação de pessoas e profissionais. Nesse aspecto, por ser uma região que tem um desenvolvimento e está cada vez maior, com essa tendência de crescimento, como que é a questão da mão de obra qualificada na região? Uhum. Bom, na mão de obra qualificada, nos últimos 10 anos, várias faculdades chegaram a Sorocaba, né? Como eu comentei, nesses últimos 10, 15 anos, a cidade ela se planejou e se modificou para atrair mais desenvolvimento tecnológico, principalmente, né? Claro que envolveu a questão de qualidade de vida, tudo, e a mão de obra qualificada. Houve a entrada de faculdades, por exemplo, a UFSCar, né? Tem um campus agora na região de Sorocaba, em Salto de Pirapora. Nós temos lá o Unip, o Uniso, a Exanc, faculdades que vieram, né, ou já estavam lá e ampliaram para oferecer, né, uma mão de obra mais qualificada. Temos uma unidade do SESI e estamos terminando uma segunda unidade agora na Zona Norte, que é a região que está se desenvolvendo de uma maneira bastante forte e bastante rápida, né, que é a nova região industrial de Sorocaba. Então está sendo desenvolvido, está sendo implementada uma nova unidade do SESI nessa região. Excelente. Isso é a base para o crescimento. A base para o crescimento e para a demanda das indústrias, né, que normalmente elas vão para uma região e elas precisam de mão de obra, né, para a operação, né? Não é só o investimento ou o incentivo fiscal, que muitas vezes o incentivo ele é marginal, né? Ele não muda muito o resultado da empresa, mas o que muda realmente é a qualidade da mão de obra, é a qualidade do produto que essa empresa vai gerar, né? E quais os cursos que são mais procurados, quais os cursos que os alunos preferem e as indústrias também, as empresas querem que eles estudem? Pela vocação a vocação dos últimos 30, 40 anos da cidade, que foi a indústria metal-mecânica, né? Principalmente engenharia, né? Engenharia mecânica, engenharia mecatrônica e engenharia civil, porque a cidade também experimentou um grande crescimento em investimentos na área civil, né? Então esses são os principais cursos que surgiram nos últimos anos. Com relação ao número de habitantes de Sorocaba, como que a cidade está, como que está o crescimento populacional? Uhum. Bom, hoje a cidade ela
nos últimos 10 anos ela cresceu bastante, hoje está com aproximadamente 700 mil habitantes, né, e foi um crescimento assim, principalmente na região norte, né, como eu comentei, que é um crescimento que ele é bastante expandido, né, principalmente por loteamentos e casas, né, não é uma cidade tão concentrada no centro com prédios e apartamentos, mas ela é bastante expandida ali na região norte, né? Tá. E me diz uma coisa, e a expressividade econômica frente ao estado de São Paulo, que posição que ocupa a região, como que ele tem perspectiva de ocupar uma posição de destaque maior em breve? Eu acredito que com a criação da região metropolitana, né, hoje ela tem um potencial grande, principalmente pelas cidades que passam a integrar essa região e começam a se desenvolver, a se planejar mais para atrair mais empresas, né? E Sorocaba hoje é a 8ª cidade em potencial não de potencial, mas de consumo, né? Em nível de consumo no Brasil, né? Então é uma das 8 maiores cidades que tem consumo, por volta de $2.500 por habitante, né? É um nível bastante alto. Tem uma pergunta que chegou para nós ali, da Paty, ela pergunta o seguinte: quais os principais desafios para 2015? Bom, a gente teve começar com 2014, né, que foi um ano que tinha bastante expectativas, principalmente para as indústrias que são voltadas para investimentos de infraestrutura, né, que são indústrias de equipamentos de construção. Houve assim uma frustração dos investimentos a nível federal que não aconteceram, né, na sua totalidade. A gente tinha previsto investimentos em estádios, em aeroportos, rodovias, né, portos, e na realidade esse investimento foi bastante reduzido. E isso prejudicou bastante algumas indústrias da região. Para 2015, né, a gente acredita que a cidade ela passa, não só a cidade, a região, ela passa a trabalhar num parâmetro, numa perspectiva de crescimento baixo ainda, assim como foi o de 2014, muito embora 2014 ainda Sorocaba teve uma desaceleração um pouco mais tarde do que a média das outras cidades no Brasil, mas como você está num contexto, né, no ano 2015, a expectativa é de manter o nível econômico que tem esse ano. E Sidney, fala um pouquinho para nós sobre o cenário político em Sorocaba e na região. Prefeito, partido, relacionamento com o governo estadual, como que isso está acontecendo lá? Bom, uma coisa que, do meu ponto de vista, que ajudou bastante no desenvolvimento de Sorocaba nos últimos 15 anos, mais ou menos, foi justamente uma continuidade, né, dos projetos desde do último prefeito que teve até 2004, né, que foi o Renato Amari. Ele iniciou um processo de desenvolvimento e planejamento na cidade. O prefeito seguinte, o Vitor Lippe, ele deu continuidade e expandiu, principalmente na área de desenvolvimento e qualidade de vida. Hoje Sorocaba tem a 2ª maior ciclovia do Brasil, né? E tem no planejamento, no plano diretor da cidade, essa ciclovia estando pronta, ela vai ser no mesmo padrão que existe hoje em cidades como Barcelona e Paris. E o prefeito atual, Antônio Carlos Panunzio, ele continua também com os mesmos projetos que o último prefeito, principalmente, estava tocando. Então, nesse sentido, e como eles foram sempre do mesmo partido do governo estadual, né, eu acredito que isso facilite para a cidade, né, aprovar projetos, aprovar assuntos que estejam relacionados ao desenvolvimento para a cidade. Certamente
essa questão da mobilidade urbana é importante. A gente tem ouvido falar muito de iniciativas de prefeitos de várias cidades em busca de utilização maior da bicicleta, tentar mudar a estrutura de transporte coletivo, que você também já mencionou que tem sido um ponto de atenção lá da região, né? E essa interação da população com o Conselho Municipal que você preside, como que a população pode participar mais ativamente das decisões, das conversas, das iniciativas? Bom, como eu falei, o Conselho é formado por um membro de cada setor da cidade, né? Meio ambiente, educação, indústria, e o Conselho ele é aberto, né? Então as pessoas que quiserem participar, mandar sugestões, normalmente a gente atende via Secretaria do Desenvolvimento, né? O meu contato também, né? Que eu acredito seja apresentado aí, e ele é aberto, né? Qualquer demanda que tenha a gente leva para a plenária, leva para discutir, né? E discute entre todos os setores, né? A relevância do assunto, né? Perfeito, Cid. Muito bom. Nessa questão que você falou também do desenvolvimento, a gente fala um pouquinho do desenvolvimento social, a gente falou muito de econômico, o que tem de estratégico, o que tem de um maior projeto em andamento ou planejado para curto prazo sobre a questão social? Bom, Sorocaba é a primeira cidade do estado de São Paulo a participar do Selo Social, que é um projeto do Instituto Abaçaí de Santa Catarina, né? E Sorocaba se antecipou, né? Eles começaram a sondar algumas cidades no estado de São Paulo para fazer essa aproximação e implementar o selo social. E a cidade de São Paulo, de Sorocaba, foi até o Instituto, né? E se candidatou a ser a primeira do estado. Começamos o trabalho no ano passado. Eu faço parte do conselho do selo social também. Nesse ano aqui a gente já teve a primeira certificação, né, que são projetos que eles estão relacionados aos 8 objetivos do milênio, né, que são da própria, lançados pela ONU, né? Então cada país ou cada estado e cidade ele tem os objetivos tanto para redução da miséria, doenças, redução de doenças, educação, discriminação. Então tem todos trabalhando no mesmo objetivo. Então cada cidade tem os seus objetivos, né? E Sorocaba tem os seus, né? E os projetos sociais da cidade que se candidataram ou se inscreveram no selo social, eles foram avaliados, né? Ele tem que ter toda a certificação, tem que ter uma avaliação do que está sendo feito dentro do projeto, né, na comunidade, para poder, a partir daí, certificar esse projeto com o selo social. Mas Sorocaba é a primeira cidade do estado de São Paulo a participar do selo. E nessa questão você falou um pouquinho da participação da prefeitura, iniciativa do governo em incentivar empresas. E da iniciativa das empresas com relação ao desenvolvimento da comunidade, do momento. Só para você ir pensando, vamos fazer um intervalo rápido agora, a gente volta já, um rápido intervalo. Até já.